Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, no seu 27º ano ao serviço da comunidade de língua e de origem portuguesa aqui no centro da Califórnia. É com muito gosto que estamos mais uma vez na vossa companhia. Como sabem, o programa Os Portugueses no Val tem novo horário. Estamos agora todas as terças-feiras pela matina, entre as 7 e as 7h30 da manhã, e também às terças-feiras entre o meio-dia e as 12h30, portanto, durante a hora do almoço. Também o programa Os Portugueses no Val, para além de estar no canal 49, desde Bakersfield no sul até à zona de Merced no norte, também temos, como todos vós sabeis, portanto, os programas arquivados no YouTube, estamos com ligações nas redes sociais, etc. É com muito gosto que estamos convosco e hoje temos um convidado, nem sempre acontece, alguns dos nossos programas têm que ser feitos com imagens que recolhemos na comunidade, mas é com muito gosto que vamos conversar durante cerca de 25 minutos com uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu estimo há muitos anos, que eu tenho uma grande admiração também há muitos anos e, portanto, é sempre bom quando se conversa com gente que se conhece, que se admira e que se gosta. Trata-se do meu amigo, o professor José Luís da Silva, professor jubilado da San Jose High School, que foi uma das escolas, acho que a mais antiga, não é? Uma das mais antigas na Califórnia, pelo menos, em São José a inicial, não é? José Luís, primeiramente, bem-vindo. Obrigado por 3 horas e meia de condução até ao Val. Eu que agradeço. Para mim é um enorme prazer e uma honra estar aqui e falar aqui para a comunidade portuguesa, falar contigo, meu grande amigo. Vamos falar exatamente sobre o ensino. Portanto, estás jubilado, mas ainda tens um pé dentro do ensino. Particularmente vamos falar do protocolo do Instituto Camões com a Luz American Education Foundation. E, obviamente, que eu conheço o protocolo, nós estamos em co-coordenação, digamos assim, do mesmo, mas as pessoas ouvem-me aqui todas as semanas, estão fartas de me ouvir, e seria bom, e gostaria que tu explicasses um bocadinho aos nossos amigos telespectadores. Já aqui tivemos um programa há cerca de um ano e tal sobre esse protocolo, mas gostaríamos, portanto, de explicar aos nossos amigos telespectadores o que é, de facto, o protocolo, para que é que ele existe, não é? Se não te importas. Bem, Portugal quer e gosta de apoiar os programas de português aqui na Califórnia, no mundo inteiro, então tentou arranjar uma maneira mais viável de fazer isso. Nós, através do Instituto Camões, que é a instituição que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros e que coordena o ensino de português no estrangeiro, através do Instituto Camões, conseguimos, ao fim de algum tempo, um protocolo entre o Instituto Camões e a Luz American Education Foundation. A pergunta será porquê? Porquê esse protocolo? É que até então nós tínhamos a situação em que a coordenação era feita através da Costa Leste. Claro. Então, muito bom, mas é muito longe. Há um desconhecimento da comunidade portuguesa. É uma coisa que nós aqui na Califórnia temos que nos dar conta. É que a Califórnia é muito grande, as nossas comunidades são muito espalhadas e também as comunidades são muito diferentes, ou algo diferentes daquilo que acontece na outra costa. Então nós batalhamos para que o Instituto Camões fizesse um acordo com uma instituição daqui da Califórnia e chegou-se a um acordo que seria com a Luz American Education Foundation, por causa da sua história e do seu trabalho ao longo de mais de 50 anos em prol da língua e cultura portuguesa deste Estado. Claro. E falaste um bocadinho sobre a questão as diferenças Costa Leste e Costa Oeste e são predominantes, as comunidades são muito diferentes, não é? Ainda recentemente estive num acontecimento em que estava o nosso amigo congressista Jim Costa, que tu conheces também muito bem, e o congressista Costa estava a falar precisamente em termos mais políticos, não é? Não em termos de língua portuguesa, mas da generalidade do mundo americano,
ele diz que muitas vezes têm algum problema, digamos assim, alguma ambivalência em falar sobre Califórnia com os seus colegas da Costa Leste, porque muitas vezes eles não entendem como o centro da Califórnia é diferente do sul é um bocadinho diferente do norte, vamos para o norte acima, quando a gente diz norte da Califórnia, portanto, acima de São Francisco ainda tem mais do que 6 horas de viagem para chegar a outro estado, não é? E ele diz que normalmente usa esta analogia ou este indicativo que eu gosto, que é, vocês que são da Costa Leste, entendam que o estado da Califórnia, se estivesse na Costa Leste, começaria em Boston e acabaria no sul da Carolina. E toda a gente diz, mas isso é vários estados, são uns 5 ou 6 ou 7. E esta é a realidade. Nós somos um estado megalómano e muitas vezes as comunidades portuguesas de New Bedford são muito diferentes da nossa e a nossa presença de língua portuguesa também é muito diferente. O protocolo, portanto, já acho que está no seu quarto ou 5º ano, com a Luz América penso que é no 3º. Essencialmente, gostaria que explicasses aos amigos telespectadores o que é que a gente faz, quer dizer, para além de fornecermos Lisboa com os números e os indicativos que eles nos pedem, também há um trabalho com os professores e um trabalho com livros, não é? Exatamente. Bem, em princípio, nós fornecemos apoio para aquilo que é necessário. Por exemplo, se numa escola, uma instituição quer começar um programa português, às vezes contacto, nós temos algum contacto, podemos dar o nome, podemos ligar as pessoas, tenho feito isso também. Claro. É o primeiro passo. Depois há os materiais. Os materiais que Portugal doa, que Portugal oferece gratuitamente às escolas comunitárias e também públicas, se necessitam, que é de facto um investimento maravilhoso por parte de Portugal. Eu acho que a comunidade portuguesa ainda não se deu conta dessa questão, de que lá em Portugal, as pessoas, cada aluno, não sei que seja muito pobre, paga os seus livros. Claro. Todos eles pagam. Claro. Não é como as escolas americanas públicas em que a escola fornece os livros. Lá em Portugal toda a gente paga. Mas Portugal consegue fazer esse esforço tão grande aqui para a nossa comunidade, porque para Portugal é muito importante que a nossa língua e cultura se mantenham vivas. Então Portugal faz um esforço especial, enviando livros para cá. Mês passado fui buscar lá ao consulado, foram 20 caixas de livros. E todos nós sabemos que os livros não são baratos. Claro. Então é a questão dos materiais. Outra coisa é o treino dos professores, as ações de formação que nós fazemos. Por exemplo, agora vai haver uma aqui em Berkeley, não aqui, mas lá em Berkeley. Claro. Aqui na Califórnia. Aqui na Califórnia. Como eu vivo na Bahia, Berkeley é aqui. Exato. Para mim. De maneira que no dia 4 de novembro vai haver uma ação de formação que nós dois convidamos os professores portugueses de escolas públicas e comunitárias, maiormente comunitárias, porque há mais escolas comunitárias, se bem que mais pequenas, do que escolas públicas que oferecem português. Então fazemos um convite e uma ação de formação em que as pessoas também vão partilhar aquilo que sabem, as atividades que fazem, e nós vamos também fornecer, através de várias pessoas que vão lá estar presentes, informação moderna, atualizada de como se ensina o português, levando em conta que ninguém sabe tudo. Por exemplo, nisto tens já vários anos, muitos anos mesmo, de conhecimento, de saber ensinar português, mas estás sempre a aprender também. Claro, ninguém quem não aprende coisas novas está condenado a envelhecer na sua profissão. Hoje em dia nós sabemos, qualquer que seja a profissão, nós temos que estar constantemente a rodar os nossos conhecimentos e a aprender uns dos outros. Às vezes até se aprende daqueles que são mais novos, também não é só daqueles que têm mais experiência. Aqueles que são mais novos às vezes têm uma perspectiva mais moderna, mais tecnológica. Então estamos sempre abertos a essa questão. Então no dia 4 haverá mais uma ação de formação. Eu sei que estás a planear outra para o Congresso de Educação em março, da Luz América, por aqui. Exatamente, não é? Já pode dizer onde está. E essa será ainda maior, porque será durante o Congresso de Educação da Luz Americana, da Luz American Education Foundation, que será uma ação de formação e um encontro de professores bastante. Eu penso que estas oportunidades, Luís, gostaria também de recolher a tua opinião para os nossos amigos telespectadores, portanto, que o importante é que os filhos e os seus netos aprendam algum português. Já sabemos que raramente eles ficam com a fluência que nós, como professores, até gostaríamos, não é? Que os pais também gostariam,
porque muitas vezes a língua não é praticada em casa, e se não é praticada em casa, vão aprender, portanto, algumas frases, vão aprender algumas técnicas de usar a língua e sobretudo, muito sobre a cultura portuguesa, mas nunca vão ter a fluência que os pais ou os avós tinham, porque vieram dos Açores, mesmo que tenham vindo novos, mas mesmo aqueles que vieram com 9 ou 10 anos, mas pronto, os primeiros 9 ou 10 anos da sua vida foi em língua portuguesa. É muito diferente do que estar numa escola 1h30, 2 horas por semana, ou mesmo nas escolas públicas 3 ou 4 horas por semana. Porém, no que concerne aos professores, eu penso que estas ações de formação, que muitas vezes não são mais do que convívios, compartilha de ideias, etc., como esta que se fará em Berkeley, são muito importantes porque muitos anos, por exemplo, quando eu comecei, e tu começaste muito anos, uma dúzia de anos mais antes de eu começar, pelo menos, portanto, quando tu começaste, e quando eu comecei também, e havia mais 1 ou 2 na Califórnia, eu lembro da Rosa Rodrigues em Turlock, já se apresentou também há muitos anos, chegou a ver o João Noia em Los Angeles, mas nós estávamos muito isolados. Tu e eu conversávamos porque nos conhecíamos através do mundo cultural português, não é? Do Atlético São José, etc. Mas estávamos muito isolados. Hoje em dia, com os fundos que vêm do Camões para pagar as ações de formação, os livros, as novas tecnologias, a página do Facebook que eu faço, que tu participas, do Portuguese Language Teaching California, tudo isso dá outras oportunidades aos professores. Há 20 anos atrás não era assim. Sim, o panorama era muito diferente. Antes, quando eu comecei, que já foi há 30 e tal anos. Sim, quando tu começaste havia gente do ensino bilingue, não é? Exatamente. Seria então o auge do ensino bilingue. Claro. Havia muita gente a ensinar português em vários níveis. Depois, quando o ensino bilingue desapareceu quase. Claro. Foi na altura que eu entrei. Aí, nessa altura, os professores portugueses eram pouquíssimos e muito isolados. Então, eu lembro desse tempo, então nós sentíamos que éramos assim, um bicho raro. Estivemos isolados durante 15, 17 anos. Era durante o Congresso da Luz América de Queijo, uma vez por ano, reuníamos, e o resto era cada um a fazer a sua coisa. Com um agravante, é que nessa altura os materiais eram poucos, reduzidíssimos e com algumas exceções bastante fraquinhos, não é? Tínhamos copiado o espanhol, o francês, no teu caso também, que compreendes francês, não é? Exatamente. Agora, quando eu olho agora para os manuais, para os cadernos, tudo que vem de Portugal, de uma qualidade fantástica, que eles vêm tudo, cadernos, livros coloridos, com CDs, com malas de professor. Eu, quando ensinava português, também ensinava, como disseste, francês e espanhol, eu tinha uma inveja dos meus colegas que ensinavam espanhol e francês, que chegava lá, eu também ensinava, mas o português era uma forte, e ensinava-se uma aula ou duas de espanhol ou de francês. Mas os meus colegas, e eu também, quando ensinava espanhol ou francês, tinha uma mala que tinha tudo ali. Claro. Tinha até as lições preparadinhas, sempre tinha toda feita. Claro. E nós, professores de português, tínhamos que ir fazer, criar, copiar até certo ponto aquilo que havia por aí. E é claro, a qualidade não era a mesma, porque uma coisa, os alunos gostam de materiais graficamente bonitos, atraentes, tudo isso, e nós não tínhamos. Mas o que vem agora de Portugal, do Instituto de Camões, digo até, qualidade tão boa, em alguns casos melhor que aquilo que nós temos aqui nas escolas americanas. Claro. É muito, muito bom. E alguns dos manuais, como eu sei que já os folheaste todos, não é? Os manuais até vêm com CDs, portanto, que têm música para ensinar às crianças música, bailaricos, etc. Não é? E a mala de professor vem com tanta coisa, até com bonequinhos para as criancinhas para fazerem brincadeiras. É uma coisa que nós nem sonhávamos que houvesse, mas que em Portugal agora está a desenvolver. Portugal está muito atento a essa questão, não é? Está a desenvolver materiais não só para as comunidades espalhadas pelo mundo, mas também até mesmo em Portugal, porque já há muita criança hoje em dia em Portugal que se quer imigrante. Não é? Portugal está a se transformar num país de imigrantes para dentro. Claro. E eu penso que muitas vezes na nossa comunidade portuguesa nós também temos os nossos triunfos, mas também temos os nossos defeitos, não é? Como se diz na terceira, os nossos picapes, não é? E, portanto, e é bom que falemos deles, porque se não falarmos, portanto, continuarão sempre. Quando nós analisamos as coisas, muitas vezes, não só no ensino e fora do ensino, no movimento associativo, etc., tem estado envolvido no movimento associativo português também há 4 décadas ou mais, e, portanto, nós temos algumas vezes um especial desejo, digamos assim, em alguns segmentos da comunidade de banalizar as coisas que vêm de Portugal, ou banalizar às vezes a ligação que Portugal quer ter, ou Portugal não respeita a diáspora, ou Portugal não gosta da diáspora, ou Portugal não gosta das comunidades, ou Portugal não compreende as comunidades. E alguns sectores até
é real, nós sabemos isso. Há uma grande compreensão. Portugal ainda está apesar da nossa imigração ser antiga, mas quer dizer, há muitas coisas que Portugal ainda precisa aprender da diáspora. Porém, eu diria que no ensino, esta é a minha opinião, não sei qual é a sua, no ensino, acho que da língua portuguesa nos Estados Unidos da América, porque não é só para a Califórnia que vêm os manuais e as ações de formação, etc., no ensino para a língua portuguesa, quer nas escolas comunitárias, quer algum apoio também vem para as escolas do ensino oficial americano, acho que Portugal está a apostar muito mesmo para um país tão pobre como Portugal. Acho que há outros países ricos, como o Brasil, por exemplo, que é mais rico, que não aposta tanto. Não aposta quase nada. Quase nada. Não, isso é verdade. Aliás, o protocolo foi devido a um encontro que nós dois tivemos com o secretário das Comunidades da Cesar e a presidente do Instituto de Camões, aqui na Califórnia, e eles demonstraram um interesse enorme em que o ensino português aqui avançasse e quiseram nos dar os materiais, quer dizer, as ferramentas para que isso pudesse acontecer. Então, eu acho que sim, eu concordo plenamente contigo. Eu acho que nós, portugueses, gostamos muito de nos autocriticarmos como portugueses, sempre aquela coisa, não é, mas Portugal está fazendo um trabalho muito bom em certas áreas. Aliás, se daria por outro programa falar do que está a acontecer em Portugal, de tecnologia, tudo isso. Portugal está na frente de muita coisa. É um país pobre, um país pequeno, um país de pouca gente. Mas se nós analisarmos a história de Portugal desde o princípio até agora, ficaremos maravilhados como é que um país tão pequenino, com tão pouca gente, fez tanta coisa. Não é? E nós temos isso. E apesar disso tudo, nós sempre nos autocriticamos. Claro. Através da história, ainda quando éramos aqueles grandes descobridores, havia sempre a crítica. Porque o que é que nós queríamos fazer com mais gente? Claro que não é perfeito. Claro. Mas é um país, nós portugueses, vamos falar de nós, portugueses, claro, aqui no Val, nós, como aquilo que nós temos e começámos, nós temos feito muita coisa. Portugal é a mesma coisa. Na educação hoje em dia, no ensino de português, eu acho que, estão fazendo o que podem e fazendo um excelente trabalho. Não nos esquecemos também do papel da televisão portuguesa, da RTP Internacional, que tem um papel muito importante na manutenção do português. Nós não nos podemos queixar de muito. Eu lembro quando cheguei aqui à Califórnia, em 1969, havia 2 jornais, que eu me lembro, portugueses, que saíam, eram semanais, mas as notícias eram já, geralmente, tinham 2 semanas de atraso. Havia estações de rádio, todos faziam o melhor que podiam, mas não tinham aquele calibre profissional que nós encontramos hoje em dia, por exemplo, na RTP, Açores e Madeira e RTP 1, 2, por aí fora, que nós podemos hoje em dia apanhar isso tudo na internet, podemos adormecer ao som da RTP 1, por exemplo. Claro. Há muita ferramenta tecnológica para manter o português, para nos mantermos ligados. Todos sabem isso. Acho que deve haver poucas casas portuguesas em que a RTP, não estou aqui a fazer publicidade, mas que a RTP não chega a... Sim, se não chega por cabo ou então por satélite, chega pela internet. Hoje em dia qualquer pessoa pode ter internet e tem todos os canais portugueses, não é? Eu gostaria também que falássemos um pouco sobre esta realidade do ensino. Ou seja, portanto, há as escolas comunitárias que, como tu disseste, são em maior número, mas normalmente têm menos alunos. Aliás, e aqui, porque sei que há muita gente que está da zona do norte do Val, que vê os portugueses no Val, e nós agradecemos. A zona de Turlock está novamente em grande crescimento. Neste momento, segundo me disse o nosso amigo Carlos Rocha, 105 alunos na escola Jorge Sena, portanto, de Turlock. É, de facto, retumbante. E há agora uma nova escola, que é a escola da Casa dos Açores, em Hilmar, que também temos muitos telespectadores na zona de Hilmar, que está com cerca de 20 alunos também, o que é ótimo, e depois a da Irmandade do Divino Espírito Santo de Atwater, que tem também uma dúzia de alunos. Portanto, quer dizer, a zona de Turlock está com mais ou menos 150 alunos nas escolas comunitárias, o mesmo mais ou menos na vossa parte. Aqui no Val Sul temos a Escola do Centro Português de Invenção da Cultura, que o ano passado, este ano não tenho os números ainda, mas o ano passado estava com mais ou menos 45 a 50 alunos. E depois temos as escolas do ensino americano. Mas uma das coisas que eu começo a ver nas escolas do ensino privado, não é? Nas nossas escolas, é que não são só alunos também de origem portuguesa. Por exemplo, começo a ver das escolas de Hayward e Livermore e etc., há alguns nomes, e mesmo as pessoas já disseram, de pessoas que, pronto, por vezes não são de origem portuguesa, não é? Mas estão ligados a pessoas que são de origem portuguesa e querem que os seus filhos aprendam o português. E como tu sabes, aquele fenómeno que já acontecia antes de te jubilares, que é as nossas escolas que estão em crescimento, pelo menos. As que estão em crescimento no que concerne ao ensino de língua portuguesa no ensino oficial americano é com alunos mexicanos. A comunidade portuguesa tem que se acostumar ao facto de que o ensino português na Califórnia já está a transbordar para além daquilo dos portugueses. Isto é muito bom, porque, por exemplo, os programas de francês não são feitos através de alunos franceses, são americanos. E claro. Então, os alemães, etc. Exatamente, isso acontece. Por exemplo, na escola comunitária, em Sausalito, praticamente, são
todos que não são portugueses, querem visitar Portugal. Por causa daquela ligação Cascais, não é? Cascais e Sausalito, não é? Cidade Irmã. Muito bem, isso é ótimo, isso é ótimo. Temos também o caso específico do Centro Cultural de Macau, que bem, são portugueses, e muito portugueses, mas são portugueses de duas etnias, não é? Que estão a aprender o português, ou a reaprender o português, e ao mesmo tempo falam o mandarim, ou geralmente o mandarim que eles falam, ou então o cantonês, não é? E então é interessante ver essa mistura. Já falaste aí dos hispânicos, que são, em alguns casos, a base hoje em dia, por exemplo, o programa de Sérgio Zé Raia, a base hoje em dia é a comunidade hispânica. Porquê? Porque os portugueses que viviam ali perto da escola, da Igreja de Cinco Chagas, mudaram-se através dos anos para áreas mais ricas. Então, ao mudar-se o centro ali da comunidade portuguesa, deixaram um vácuo que foi aproveitado, trazendo para o programa os hispânicos, que lá estão, na sua grande maioria, e o programa mantém-se da mesma maneira, forte, rijo e valente. Claro. E, aliás, no teu tempo, quando estavas na escola de São José, no high school, na escola secundária de São José, eu recordo que até havia alguns pais que se tinham mudado, mas traziam os seus filhos para a tua escola, não é? Sim, nós tivemos durante vários anos, pessoas fizeram isso. Vários anos, pais que faziam o que se chama Inter-District Transfer, quer dizer, a transferência de um distrito para o outro. Claro. O que aconteceu é que nós estávamos a atrair tantos portugueses que não viviam no nosso distrito, que o outro distrito, nós tínhamos um programa de bacharelato internacional. Eles criaram esse programa e depois dizendo, agora vocês não podem pedir para ir para outro distrito, porque nós temos esse programa aqui também. Claro. Então, o próprio distrito lá, o chamado East Side, verificou que estavam a perder muitos alunos, e é claro, alunos significa também dinheiro para o distrito, claro. E fizeram lá a sua manobra, e eu respeito, para que mais alunos portugueses não pudessem vir para a nossa escola. Claro, isso criou-nos o problema de falta de alunos portugueses, porque já tinham mudado daquela área. Claro. Mas, como eu disse, isso foi combatado pelos hispânicos e outras etnias também, uns indianos, até um alemão, isso, porque lá em São José Heidegger, a nossa escola, já me aposentei há 7 anos, mas ainda a minha, cá dentro. E lá tem, já ao longo dos anos todos, tem havido várias etnias e eles gostam de... Não são os hispânicos. Claro. Vietnamitas, etc. Não sim, é? Muitos asiáticos. Sim, também temos. Que há naquela zona. Temos isso. Os últimos 3 minutos e meio que nós temos no nosso programa, vamos mudar radicalmente o ensino para algo que, portanto, também sei que estás envolvido, tens feito várias traduções e recentemente fizeste a tradução do livro Menina e Moça do Coração, da nossa amiga Lúcia Noia, em parceria, quer dizer, colaboração com a nossa amiga Catherine Baker. Como é a experiência de... Conta-me em breves minutos, nos 2 minutos que nos restam, qual foi a experiência de traduzir o livro escrito pelo nosso amigo Alan Oliveira, não é? Claro. Olha, pode parecer incrível, mas eu não conhecia pessoalmente Dona Lúcia Noia. Claro, mas as pessoas não conheciam. Vivo muito longe, nunca tinha conhecido. Ao ler o livro do Alan, que é uma maravilha. O Alan, claro, nós sabemos que o Alan é um gênio, é um artista. Ele escreveu um lindíssimo livro sobre a Dona Lúcia Noia e depois pediram para traduzir, com a ajuda depois de Catherine Baker, e eu fiquei maravilhado com a vida daquela senhora. De facto, tem uma vida diferente, uma vida de enorme iniciativa. Não só isso, quer dizer, conseguiu fazer tanta coisa e ao mesmo tempo conseguiu ter aquilo que é o altruísmo, preocupar-se com os outros também e não com ela própria. Então eu fiquei encantado com aquela biografia. Foi um trabalho que eu comecei a fazer sem saber o que é que ia dar, mas acabei adorando fazer aquele trabalho. Claro. Não foi fácil, porque sabes muito bem que o Alan tem uma linguagem requintada e complicada. Exato. Por isso é que é bonita também. Claro. Então, explanar muito floreada para português que não funciona em inglês, não é? Aí é que está, que a nossa linguagem literária portuguesa é muito diferente. E cada cultura tem a sua maneira de escrever. E a portuguesa, aquela poética portuguesa do Alan, não é aquela que os americanos estão acostumados. Então, passar aqui para inglês deu um trabalho, mas foi um prazer, um grande prazer para mim. A Lúcia tem, de facto, uma vida fascinante. José Luís, muito obrigado por teres vindo desde o norte até aqui ao centro da Califórnia. Obrigado. Vamos continuar a trabalhar, pelo menos até ao fim deste ano letivo, não é? Nós sabemos que o protocolo é de ano para ano, não é? Claro. E uma última mensagem tua, em breves segundos, para a nossa comunidade portuguesa, sobre esta necessidade dos pais matricularem os filhos nas aulas, quer sejam comunitárias, quer sejam, portanto, o ensino secundário. Claro. Bem, não é difícil matricular os filhos num programa. Se não há programa, é fácil criar um programa, arranja-se um professor, temos materiais, é preciso ter força de vontade para fazer isso.
uma vez por semana, ou 2 vezes por semana, o que seja, também não vai atrapalhar a vida nem dos pais, nem dos alunos, e é uma maneira de manter viva a nossa cultura, a nossa língua, e que é uma coisa que eu sei que aqui no Val continua muito forte, muito vibrante. Então façam um esforço para que a nossa língua seja cada vez mais ensinada. Estão a ver que os outros etnias estão muito interessadas na 5ª maior língua do mundo, na 2ª língua mais falada do hemisfério sul, que é o português. Então, nós também temos que aproveitar essa nossa herança cultural e linguística. Claro. Ainda há pouco falávamos disso e ainda há pouco também escrevi sobre isso. Acho que cada associação, pelo menos em cada cidade, não é? Há cidades que têm mais que uma associação, mas cada associação deveria ter pelo menos... Cada cidade onde há uma associação portuguesa devia haver uma escola de língua e cultura portuguesa, nem que fosse apenas 2 horas por semana, não é? A estratégia deve ser essa, exatamente ter geograficamente espalhadas essas escolas para que quem quiser tenha acesso a esses programas. Claro. Muito obrigado ao José Luís da Silva, muito obrigado aos nossos amigos telespectadores por terem estado connosco. Foi mais uma edição do programa Os Portugueses no Val, que há 27 anos, meus amigos, está na vossa companhia, portanto, falando maioritariamente em língua portuguesa. Já fazemos também alguns programas bilíngues e outros em inglês, mas aqui estamos sempre para falar das vivências portuguesas no estado da Califórnia. Um abraço, até sempre e até à próxima edição do programa Os Portugueses no Val.